Bom, vamos continuar aqui a nossa aula, então, de emergências obstétricas, né? Então, naqueles primeiros slides, eu falei um pouquinho, né, do que é obstetrícia, as fases do parto, o que é líquido amniótico, enfim. E aí, a gente estava falando, né, que toda vez que a gente tiver uma parturiente na rua ou em casa, a gente deve chamar o mais rápido possível uma emergência médica, né, um suporte avançado de vida, para que leve essa parturiente para um hospital, onde é o melhor lugar para uma criança nascer, né? Mas enfim, continuando. Normalmente o trabalho de parto leva cerca de mais ou menos 12 horas, tá? Não deve passar muito disso, porque quando ele começa a se estender muito, a gente entende que esse parto aí não é muito normal assim, né? Então ele tem que ter aí uma duração média de 12 horas, não com aquelas dores fortes, né? Mas é um processo todo. Perguntar para a parturiente quanto tempo faz que começou as contrações, né? E qual o intervalo delas, isso é importante saber se a gente tiver nesse atendimento pré-hospitalar. Questionar também se houve perda de líquido ao rompimento da bolsa, né? O feto não deve ficar por muito tempo na barriga da mãe depois da bolsa rompida, e também a bolsa rota é um sinal de que o parto está para acontecer a qualquer momento. Avaliar a queixa de vontade de evacuar. Por quê? Porque é um sinal de parto iminente, de parto muito rápido, porque dá essa sensação de que precisa evacuar, né? E se ocorrerem 5 contrações no intervalo de 10 minutos e a duração de cada uma delas for de mais ou menos 30 a 45 segundos, é porque o parto vai acontecer a qualquer momento mesmo. Então, a gente tem que ficar atento para também não sair com essa parturiente e não dar tempo de chegar no hospital, né? Durante o primeiro período do trabalho de parto, as contrações uterinas são involuntárias, né? E só destina-se a dilatar o colo de útero, mas não para expulsar o feto. Então, o que a gente tem que orientar para a parturiente? Para ela não fazer muita força nesses primeiras contrações, porque senão ela faz muita força, fica muito cansada. A hora que chega no final do trabalho de parto, que realmente ela precisa expulsar o feto, e ela precisa ter força, daí ela já está muito cansada, né? Então, a gente tem que fazer essa orientação. O período de expulsão. Então, a paciente tem a sensação de necessidade de evacuar, né? Que a gente acabou de falar. As membranas rompem-se e extravasam o líquido amniótico, que é o rompimento da bolsa, e depois que o bebê nascer, a gente deve deixar ele sobre o abdômen da mãe, né, em decúbito lateral, porque às vezes a boquinha tem secreção, né, às vezes tem mecônio, que é o cocô do próprio feto mesmo, né, e a cabecinha um pouquinho mais baixa do que o corpo, exatamente para drenar, para sair a secreção. Se está no hospital, a primeira coisa que o médico faz é aspirar a boquinha do nenê, mas na rua ou na casa a gente não tem um aspirador. Então, a gente faz isso, a gente deixa a criança com a cabeça levemente inclinada para baixo, lateralizada, e em cima do corpo da mãe para aquecer e cobrir essa criança, tá, gente? Perde calor muito rápido, né? Limpeza das vias aéreas, então, se tiver um paninho limpo, alguma coisa, limpar a boquinha do recém-nascido, né? Tirar aquela secreçãozinha mais grossa ali, observar se ele está respirando bem. Estimular que ela chore, né? Mas sem bater, só estimular com a mãozinha assim nas costas, fazer movimentos assim para estimular mesmo, mas não nada de bater, tá? E caso as vias aéreas tenham sido obstruídas e o recém-nascido não esteja respirando, a gente tem que começar aquelas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Aquilo que vocês já aprenderam lá em corrente de sobrevida. O cordão umbilical, então, né? Para a gente cortar o cordão umbilical, por exemplo, se uma parturiente tiver o filho dentro de uma ambulância, a gente nem corta esse cordão umbilical. Ou se estiver na rua mais perto do hospital onde vai chegar rápido, a gente nem corta, deixa daquele jeito, tá? Agora, se a gente precisar cortar esse cordão umbilical, a gente tem que prender muito bem, amarrar com um cadarço limpo, de preferência muito limpo, estéreo, né? Na rua fica meio difícil,
mas a gente tem que prender uma ponta do cordão umbilical, né? Não uma ponta, mas de um lado, o outro, deixando aí uns 15, 20 centímetros do abdômen da criança e cortar, né? Só que se a gente não tiver fechado as laterais desse cordão umbilical, gente, a criança pode perder sangue até a morte. A gente chama de clampar, né? Por isso que isso é muito mais fácil fazer dentro de um hospital, que tem material estéril, que tem as pinças corretas, né? E aquecer essa criança para que não perca calor. Dequitação da placenta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dequitação da placenta é a saída da placenta. A placenta, gente, ela não deve ser retirada, ela não deve ser puxada de dentro da mãe, né? Normalmente, ela sai sozinha, sai primeiro o feto e depois o corpo expulsa a placenta. Essa placenta, ela tem que ser expulsa mais ou menos aí em 30 minutos. Se passar muito desse tempo, tem alguma coisa meio errada, é importante que, né, leve para o hospital o mais rápido possível, tá? Se a placenta sair antes, a gente deve levar a placenta junto com a criança para o hospital e junto com a mãe, né? Para ser examinada, porque se ficar uma parte da placenta dentro do útero da mãe, isso pode causar hemorragias importantes, infecções importantes que pode levar essa mãe à morte. Então, a placenta tem que sair inteira, né? E quem consegue avaliar se essa placenta está íntegra é o médico, né? Ou a enfermeira que faz o parto. Depois da dequitação, então, da placenta, a gente deve palpar o útero, né? E se houver sangramento vaginal, deve ser feita uma massagenzinha no útero para que ele volte ao seu estado normal e pare esse sangramento, né? Porque cada vez que a gente massageia, a gente diminui o estímulo, então a gente acaba fazendo com que ele se contraia mais rapidamente e acabe não perdendo tanto sangue assim. E aqui, gente, esse último slide é uma sequência do parto, ó. Esse último que ficou meio prejudicado aí comigo, mas dá para vocês verem, tá? Então, a primeira foto é a posição da mãe, a segunda foto também, a terceira foto, ó, o neném já encaixadinho para sair, olha como o colo do útero já vai se abrindo, né? A região pélvica vai se abrindo, depois passa primeiro a cabecinha, né? E depois, quando passou a cabeça, aí sim, quem estiver fazendo parto vai retirar a criança. Olha o cordão umbilical na última foto lá preso, lá na placenta, ó. E aí, então, a criança fica do lado de fora e essa placenta vai saindo sem a gente ter que puxar. Tá bom? Beijos a todos, espero vocês amanhã na aula.